Rique Mais Notícias. 7h31. A Polícia Federal está nas ruas. Fase de número 55 da Lava Jato. Diga lá, Mark. Um dos alvos é a AGEPAR, a agência reguladora aqui do estado, que controla os contratos de pedágio. Um dos alvos é Luiz Abi, primo do ex-governador Beto Richa. Ele está sendo procurado nesse momento pela PF, a PF não o localizou, portanto, PF faz buscas por Luiz Abi, é um dos principais alvos da fase 55 da Lava Jato. O Luiz Abi, que, ao que tudo indica, será preso, é isso, né, Mark? Exato. Não tem mandado de prisão em aberto nesse momento, está sendo procurado. Está sendo procurado, o Luiz Abi será preso assim que encontrado. O Luiz Abi havia sido alvo também daquela operação do GAECO, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. É importante dizer que a Lava Jato não está sob o guarda-chuva daquela decisão do ministro Gilmar Mendes, quando proibiu qualquer prisão no que toca à Operação Rádio Patrulha. Então nós temos, neste momento, inclusive busca e apreensão agora, dentro da sede da AGEPAR, que é a empresa criada pelo Estado para regular os serviços públicos concedidos, entre eles o pedágio. Uma hora iria chegar, cedo ou tarde. Pega o Luiz Abi, que é parente do ex-governador Beto Richa. Os detalhes assim que houver o desenrolar desta nova fase da Operação Lava Jato. Desde muito cedinho, 6 horas da manhã, os policiais federais, delegados e agentes já estão nas ruas. Daniel, lembrando que muito dessa operação é baseada na delação de Nelson Leal Júnior, que foi diretor do Departamento de Estradas e Rodagens, firmou colaboração com a Justiça e está ajudando nessas investigações, inclusive fornecendo provas de possíveis esquemas de corrupção dentro do governo aqui do Paraná. Veja que nós vamos às urnas daqui 11 dias, né? A eleição é domingo, dia 7. Sob o efeito de uma operação Lava Jato batendo a nossa porta. De novo, né? A gente tem uma rotina em que o noticiário político se misturou ao noticiário policial. Virou isso. Hoje nós temos caso de polícia diretamente vinculado à política brasileira. E a Lava Jato aqui alcança a sua fase de número 55. 55 é a fase da Lava Jato. Eu lembro bem quando eu estreiei, Mark, o quadro 8 em ponto na RIC TV. Lá se vão quase 3 anos já. O entrevistado número 1, a primeira edição do 8 em ponto foi com o delegado Igor, delegado-chefe da Operação Lava Jato. E aquela época eu perguntei pra ele, fora do ar, né? Até quando vai a Lava Jato? Ele disse, eu não sei, mas eu imagino que a fase 30, se chegar, será a nossa última fase. 30? A gente... 55. Sabe, Daniel, que o terceiro andar da PF, lá direito, é toda Lava Jato. E eles vão separando alguns armários, aqueles de metal, pro ouvinte imaginar, aqueles armários de metal mesmo, bem simples, e vão colocar nas caixas de cada operação lá. E cada vez tem que colocar mais armário. Tinha espaço para 30 fases, tá na 55. Pegou a sala do lado e assim eles vão trabalhando. Só vai aumentando. É isso aí. O Lula tá em qual andar lá na... Tá no quarto. O Lula tá na cobertura da PF. Então... Uma curiosidade. Sabe o que fica do lado da sala do Lula? O guardião, que a PF chama. O guardião é onde faz as escutas telefônicas, toda a central inteligente da PF. Então o Lula fica exatamente ao lado da sala onde ele foi flagrado naquela conversa com a Dilma Rousseff. Aproveitar esse ensejo, já que nós estamos falando aqui de Lava Jato, de Polícia Federal, eu tenho uma pergunta, vou repetir a pergunta que já fiz, farei de novo. A Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Paraná. Até quando? É uma pergunta como cidadão, não é nem como jornalista, é uma pergunta como cidadão mesmo. E nem como advogado, pergunto como cidadão. Até quando a Ordem dos Advogados do Brasil vai fingir que Fernando Haddad é o advogado de Lula? Até quando? Há alguma dúvida de que Fernando Haddad é candidato à presidência da República? E de que não os autos, não é o advogado de Luiz Inácio Lula da Silva? E por que continua com acesso livre, limpo, liberado, a hora que quiser, para fazer reunião político-partidária eleitoral dentro da sede da Polícia Federal? Por que nós convertemos a Polícia Federal, o prédio da Polícia Federal, em puxadinho do Partido dos Trabalhadores? Pergunta que eu faço é,
Até quando nós vamos fingir de que o Haddad é o advogado do Lula? Chegou um momento em que não dá mais. Então quer dizer que qualquer um se apresenta como se advogado fosse, faz o que quer. A Polícia Federal, veja, o Mark está dizendo que o guardião fica na sala ao lado de onde Lula está preso. Lá é trabalho da polícia. É trabalho da polícia. E fica, entra e sai do candidato à presidência. Para que a gente tenha, de fato, o exercício pleno da advocacia, nós precisamos garantir as prerrogativas dos advogados. O que não é o caso do Haddad. O Haddad não advoga para o Lula. O Haddad faz campanha eleitoral. É candidato à presidência. A gente vai brincar de faz de conta até quando? Dentro do prédio da Polícia Federal. Lembrando que a PF pede encarecidamente que Lula saia de lá. A posição dos delegados é clara, pede a transferência de Lula a uma penitenciária ou algum local que ele tenha segurança, mas a Polícia Federal é um escritório de trabalho da polícia e está atrapalhando muito a organização, a entidade. Pois é. E aí nós viramos nesse tipo de... Virou um sapato velho, né? É a lógica do faz de conta. É isso que a gente vem reiterando tantas e tantas vezes aqui. Até quando nós, cidadãos, teremos de... vou usar uma expressão, não gosto, mas vou usar. Ficam passando a mão na nossa bunda. Ficam passando a mão na nossa bunda. Faz de conta que a gente é bobão. Ó, a criançada do carro aí, bunda não é palavrão, tá? Bunda é bunda. Todo mundo tem. Eu tenho a minha bunda, você que tá aí. Maravilhoso. Todo mundo tem a bunda. E ficam passando a mão na nossa bunda. Pô, verdade mesmo, gente. Olha o que virou a sede da Polícia Federal. Tem reunião aí daqui uns dias aí de novo com o candidato à presidência da República que vem se aconselhar com o presidiário. Toda segunda-feira, é a agenda fixa do candidato. Toda segunda-feira, pela manhã ou pela tarde, ele tá aqui. Pois é. E salve-se quem puder. 7h40. Antes do break, daqui a pouco tem a entrevista com o candidato João Arruda. O momento é do ouvinte na Jovem Pan. Daniel, o pessoal comentando essa questão da OAB, final telefone 0817, ouvinte Cris Bueno, dizendo que a OAB só se manifesta conforme seus interesses. Nunca fará nada sobre isso. Eu faço essa pergunta em relação à OAB pelo seguinte... O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, no estado do Paraná, é um grande sujeito, um homem muito sério e muito bom presidente da Ordem. A Ordem está muito bem representada. É muito difícil a atuação da OAB contra um advogado. Mas o que eu estou chamando a atenção da OAB é de que o Haddad não é advogado. Ele não advoga para o Lula. Ele se aproveita do fato de ser advogado para fazer campanha eleitoral. Isso é muito difícil, muito complicado. A gente hoje tem ouvido muito aí dos agentes e delegados da Polícia Federal o inferno que tem sido trabalhar dentro da instituição. Outro dia eu recebi pelas redes sociais um vídeo de uma servidora, eu vou, claro, evidentemente poupar o nome dela, servidora da Polícia Federal, todo santo dia, aquele inferno lá no bairro Santa Cândida de fechar a rua com gente para dar bom dia pro presidiário. Isso continua. Vai a nossa solidariedade aqui aos moradores do Santa Cândida. Não terminou ainda. Continua a mesma coisa, Mark. Todo dia tem buzinação, trompete. Isso aí, ó. Imagina na frente da tua casa, todo dia. Ah, velho, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas não tiram o Lula de lá, né, Mark? Não tiram. É a decisão da justiça, né? Decisão da justiça. Então, com a palavra, a Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Paraná. Mais uma, Mark. Daniel, os ouvintes estão participando aqui, eles estão espalhados pela cidade. O Marcos Marques informa que acabou de ver várias viaturas da PF em um condomínio de luxo na Visconde de Guarapuava. E a Polícia Federal está pela cidade toda. São vários mandados de prisão. Além de Luiz Abil Antuum, que vai ser preso em Londrina, está sendo procurado em Londrina nesse momento. A PF também faz buscas, apreensões e prisões em Curitiba e em outras cidades aqui do estado. A informação que chega do Ministério Público Federal é que é uma grande operação. A Lava Jato vinha fazendo fases pequenas. Até ontem mesmo teve a 54, que foi lá em Portugal. Hoje a 55 é grande. Então temos uma grande fase da Operação Lava Jato em curso nesse momento. A Polícia Federal ainda não repassou as informações oficiais, porque... Espera prender todo mundo. Espera prender todo mundo, né? E como é grande, precisa botar na grade, né? Tem que gradear.
a turma fazer curso de canário atrás da grade, que é o lugar do corrupto. Vamos pro intervalo? Diga, Só Marcos. uma última pergunta antes, Daniel. Final telefone 8021, Guilherme Rocha, perguntando o seguinte: a lei não se aplica para os advogados? Por que se permite a utilização das instalações da PF como comitê partidário? Pois é, mas essa é a questão. Aos advogados, a prerrogativa funcional sempre. O advogado tem que ter acesso ao seu cliente de forma aberta sempre. Não estou aqui querendo retirar de advogado algum, por favor, é exatamente o contrário. Quero que se preserve a prerrogativa do advogado na atuação, o que não é o caso do Haddad. O Haddad não advoga pro Lula. O Haddad está se aproveitando do fato de ter a carteirinha cor-de-rosa da OAB para se passar de advogado. Daniel, vamos fazer e ter acesso liberado. Vamos fazer o desafio aqui no ar? O Haddad apresentar uma petição no processo, só uma. Minha. Uma. Não tem, né? Pois é. Intervalo, voltamos na sequência com a entrevista com o candidato João Arruda, do MDB. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná, a credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. Apoio Anila, tudo fica mais gostoso com queijos Anila. Encerramos hoje 2 longas rodadas de entrevistas com os candidatos ao governo do Paraná. Somente com informação livre, precisa, o ouvinte poderá escolher autonomamente, dono do seu voto, em quem emprestar a confiança lá para aquele ou aquela que desejam governar o estado do Paraná. O entrevistado de hoje é o deputado federal João Arruda, candidato do MDB. O tempo é de 20 minutos e começa a contar a partir de agora. Candidato João Arruda, bom dia. Bom dia, Daniel. É um prazer muito grande estar com você, com o Mark, todos os ouvintes aqui da RIC+. O candidato, havia uma expectativa com a sua entrada na campanha lá atrás de que o senhor fosse disparar nas pesquisas pelo fato de ser do MDB, o maior partido do Paraná, de grande estrutura, de ser sobrinho do senador Roberto Requião. Mas as pesquisas têm mostrado o contrário, uma leve subida. Por que o senhor atribui esse resultado pelo que se conhece das pesquisas eleitorais até agora? Subida é curva. Nós não podemos analisar os números da Data Barros ou da Data Traiano. A Radar é uma empresa contratada pelo gabinete do presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, que é grande cabo eleitoral do Ratinho Júnior. E essa outra pesquisa, Arbeit de Londrina, um sujeito me procurou em Londrina, me ofereceu a pesquisa, eu não quis comprar, no dia seguinte ele vendeu para o Ricardo Barros. Ou seja, é a Data Barros. Mas o importante é que mesmo as pesquisas frias dos meus adversários demonstram que existe um crescimento muito grande da minha candidatura. Em relação a eles, inclusive, o Ratinho caiu nas pesquisas deles, as pesquisas compradas por eles, e também a Cida Borghetti se manteve, aumentou um pouco menos de 1 ponto. Eu fui o candidato que mais cresceu em todas as pesquisas, inclusive as pesquisas deles. Eu tenho certeza absoluta que eu vou para o segundo turno, e no segundo turno não vai ter como o Ratinho Júnior fugir dos debates. Ele vai ter que olhar no meu olho e nós vamos debater o futuro do estado do Paraná. O ouvinte tem percebido de que nos últimos dias, digamos assim, esquentou a campanha. O senhor foi à televisão e o rádio ao ataque contra o candidato Ratinho Júnior, principalmente. Ele reagiu, ganhou o direito de resposta. Por que o ataque frontal? Eu não tenho atacado o Ratinho Júnior. Tenho feito uma campanha limpa. O que eu digo é que é uma disputa política. O Ratinho Júnior foi secretário do Beto Richa. Hoje nós temos uma outra operação policial em relação ao pedágio no Paraná, que investiga pessoas ligadas ao governador. O governo está cheio de problemas e o Ratinho Júnior fez parte desse governo. É o que eu digo na televisão. Não entendo por que ele ganhou o direito de resposta. Ele tem me atacado de maneira baixa e sorrateira. Me atacado a minha família e falado de investigações que não existem. Eu não uso o meu programa eleitoral para falar das investigações que ele está envolvido. 4 operações. Se eu fosse falar das operações que ele está envolvido, eu passaria o tempo inteiro de televisão falando disso. Ele foi delatado na Lava Jato, ele foi delatado na operação da Receita Estadual, ele está naquela operação Pecúlio que prendeu o prefeito de Foz do Iguaçu, ele está na Gafanhoto, que trata de funcionários fantasmas da Assembleia Legislativa do Paraná, mas sobre isso nós vamos falar no debate, olho no olho. Se sexta-feira ele comparecer e não for covarde, eu quero falar sobre isso com ele, sobre as operações das quais ele está envolvido. Por mais que eu entenda que o
O eleitor não merece isso. O ouvinte da RIC não merece esse jogo baixo e sorrateiro. Exatamente por isso que eu não vou usar o meu precioso tempo de televisão para agredir o meu adversário. Eu vou falar de propostas e fazer um embate político. Do lado de lá nós temos o Ratinho Júnior, que é o principal candidato do Beto Richa. Ele faz parte de um grupo político, não tem como esconder isso. Faz parte da sua história. E eu faço parte da oposição. Eu sempre fiz oposição a esse modelo de gestão, que tinha lá o Beto Richa como governador, a vice, a Cida Borghetti, e o secretário de Desenvolvimento Urbano, Ratinho Júnior. Esse é o debate que eu quero fazer. Dentro desse espírito, apareceram dois fatos que lhe envolvem aí no debate político. Um, eu já perguntei na vez passada e vou reiterar. É o caso da citação do seu nome na Operação Carne Fraca. Esse é o primeiro. E o segundo, que eu não trouxe a discussão na nossa primeira entrevista por entender que esse assunto passou. Foi um acidente de trânsito cuja pena o senhor já pagou, mas esse tema voltou ao noticiário e eu me vejo forçado a questionar. Vamos começar por esse. Quantos anos o senhor tinha quando se envolveu num acidente de trânsito que 2 pessoas morreram? 25 anos. O que aconteceu naquele incidente, candidato João Arruda, e por que isso voltou à discussão eleitoral agora? Isso já teve discussão eleitoral no passado, já exploraram isso contra mim quando o Requião disputou eleições. Foi um acidente de trânsito que aconteceu, infelizmente. Algo que não é que me traz qualquer tipo de memória boa. Isso me traz muita infelicidade, muita tristeza por ter me envolvido em um acidente de trânsito. E o senhor foi condenado? Fui condenado e pena máxima. E foi condenado por homicídio culposo? Culposo que é sem a intenção de cometer o crime. E a exploração desse caso no período eleitoral lhe causa que tipo de reação? Porque muita gente, pelo fato de o senhor ter escolhido uma vida como inicial eleitoral, como deputado, isso não tem a dimensão que se alcança numa campanha a governador. É verdade. De repente, o senhor é candidato a governador e aparece no noticiário que o João Arruda matou 2 pessoas no trânsito. Mas eu não matei 2 pessoas no trânsito, foi um acidente. Mas a leitura eleitoral é essa. Um episódio triste da minha vida que, infelizmente, aconteceu. O jogo baixo e sorrateiro dos meus adversários é uma agressão a todas as pessoas envolvidas, a minha família, as pessoas envolvidas. Eu cumpri pena, fui condenado e nunca disputei um cargo público sem antes ter cumprido toda a pena em relação a esse acidente. Algo que, se eu pudesse voltar no passado, eu teria mudado a minha história, não teria saído de casa naquele dia. Mas, infelizmente, um acidente. Algo que poderia ter sido evitado se eu não tivesse saído de casa. Do mais, é algo incontrolável, infelizmente. A própria justiça disse que eu não tive a intenção. Vamos ao outro fato, a citação do seu nome na Operação Carne Fraca. Não existe investigação sobre o caso. É um sujeito que foi preso, eu denunciei esse sujeito um ano antes da operação e não existe nem investigação. E ele me coloca na televisão como um investigado da Operação Carne Fraca, enquanto os representantes dele, deputados federais, ninguém pediu para que ele fosse exonerado, para que ele fosse afastado do cargo. Ele tem que tomar muito cuidado com esses ataques e essas agressões, porque isso pode voltar para ele. Olha bem, aqui, Denian, o Ratinho Júnior é do PSD. O seu padrinho político se chama Eduardo Seara. Você conhece o Eduardo Seara? Muita gente já conhece o Eduardo Seara, histórico dele. Ele é um cara que é um empresário da política. Tem negócios em Foz do Iguaçu, tem negócios na fronteira, foi chefe da Casa Civil do Beto Richa. E o Eduardo Seara é afilhado político do Gilberto Kassab. Você conhece o Gilberto Kassab? Também é ministro do Temer. Aliás, quem está financiando parte da campanha do Ratinho Júnior, através do fundo partidário do PSD. Ele me acusa de ser o candidato do Temer no Paraná. Vamos colocar os pingos nos is. O Ratinho Júnior faz um jogo baixo e sorrateiro, ele esconde a sua história, veste uma máscara de oposição e de renovação, quando ele teve aí com o Beto Richa, com o Gilberto Kassab, com o Michel Temer. O pai dele era garoto propaganda da reforma da Previdência do Michel Temer e recebia por isso, era remunerado por isso, assim como a TV, o SBT e a Rede Massa recebeu 60 milhões de reais, uma concessão pública, que hoje não coloca nem os meus comerciais eleitorais na televisão. Isso é crime. Quero parabenizar a Jovem Pan e a RIC, que é uma concessão pública e que faz uma gestão de acordo com o que exige a legislação, diferente da TV Massa, que é uma concessão pública e eles tratam como se fosse deles. Imaginem se essa turma ganhar o governo do estado, eles vão achar que o Palácio do Iguaçu é deles, agora a história da Ilha das Cobras, do Canguiri que vai vender. Veja bem, eu estou achando tudo muito estranho aqui. O eleitor paranaense, o eleitor aqui ouvinte da RIC+, precisa prestar atenção nesses candidatos, nas suas propostas e no seu comportamento.
não a maquiagem que eles colocam na televisão ou a máscara que eles vestem para se fantasiar de candidato de oposição, renovação independente. Candidato, o senhor está citando aqui do seu adversário, principal adversário, vários incidentes, e os seus adversários lhe atacam por outro lado. O senhor é sobrinho do senador Roberto Requião, cujo governo foi bastante controverso, para eu ser leve aqui. Numa eventual vitória sua, aquela turma que esteve ao redor do Requião vai ter cargos no governo? O governo Requião foi o governo com suspeita de corrupção no Porto de Paranaguá. O seu tio, Eduardo Requião, foi encontrado no gaveta na Operação Dallas da casa dele, dólares misturados entre cuecas e meias. A suspeita do seu outro tio, Maurício Requião, na questão de compra superfaturada de televisão cor de laranja. Então há também contra o João Arruda uma suspeita no sentido de que, em ganhando o governo, digamos assim, histórico do Requião vai desembocar na sua administração. Os seus tios, por exemplo, Maurício, Eduardo Requião, o seu tio Roberto Requião, terão que influência num eventual governo do João Arruda? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de repetir aquilo que eu disse aqui no primeiro programa e na nossa primeira entrevista. Eu aprendi com o Requião a exercer as minhas funções, assim como ele exerce na vida pública, com muita independência. Eu não tenho compromisso nenhum de cargos com ninguém, com nenhum partido ou com ninguém. E nem com seus tios. Ao contrário dos outros candidatos que têm compromisso com o papai, com a titia, eles sim têm compromisso com tios. Eu não tenho com ninguém, eu tenho compromisso com o interesse público, eu tenho compromisso com o interesse do Paraná. Agora, já que você fez algumas acusações, eu não faria a pergunta da mesma forma que você fez. Até porque o Eduardo Requião foi absolvido em relação a questões dos portos. Mas não foi por mérito, né? Foi por uma questão processual. O Maurício Requião foi absolvido por questão do mérito também das TVs laranjas que você citou aqui, em relação à tecnologia que foi implantada dentro da sala de aula, mas isso não tem nada a ver com essa disputa eleitoral e com o meu mandato. O meu mandato, porque foi esse o objetivo principal da tua pergunta. Eu vou exercer com muita independência, estou com muita vontade, com muita disposição, quero trabalhar com as melhores cabeças do estado do Paraná, não tenho compromisso de cargos com ninguém. Mark Souza, os ouvintes da Jovem Pan querem saber o que do João Arruda? Vamos começar com o Maximiliano Valenga, aqui de Curitiba. Ele pergunta sobre a sua promessa de baixar gás, luz e água, se isso não é populismo. Não é populismo. Isso é melhorar a distribuição de renda da população e, por consequência, melhorar a economia do Estado. Ao baixar o preço da água, da luz e do botijão de gás, é mais dinheiro no final do mês para que a família paranaense possa gastar com comida, possa gastar no comércio, possa aquecer a nossa economia. Hoje nós temos 90% das famílias no Paraná endividadas, contra uma média nacional de 56%. Eu sou deputado federal e ouço muito no Congresso Nacional que as famílias do Nordeste estão sofrendo muito mais do que as famílias do Paraná, porque nós vivemos uma outra realidade aqui, com a história do ajuste fiscal, muito pelo contrário. Hoje as famílias paranaenses sangram muito mais do que as famílias que vivem em outros estados que têm o apoio do governo. O nosso modelo que está sendo apresentado aqui é um modelo de gestão, um modelo de governo para quem mais precisa, porque gente rica não precisa de governo, Mark. Gente rica contrata um médico particular, paga um convênio particular ou coloca o seu filho em uma escola particular, uma escola privada. Já gente mais simples, que não tem poder aquisitivo, precisa de educação pública, precisa de saúde pública e de programas sociais executados, elaborados, formulados e executados por empresas públicas estatais, das quais nós temos o direito, porque somos acionistas dessas empresas. São várias perguntas, candidato, mesmo estilo. Vou puxar uma aqui do Carlos Alberto Santos, mas elas se repetem. Sobre o seu sogro, João Malucelli, que foi envolvido na operação do GAECO, a Operação Rádio Patrulha. Isso atrapalhou a sua candidatura? Como é que o senhor se posiciona sobre isso? Meu sogro essa é a baixaria. Meu sogro é uma pessoa que eu tenho muito carinho, é avô dos meus filhos, é pai da Paola. A Paola tem sofrido muito com essa questão nos últimos dias. E realmente, fazer campanha sabendo que a tua mulher está em casa, triste, chorando, chateada com o que está acontecendo, atrapalha muito. Mas eu não tenho absolutamente nada a ver com essa história, até porque fui o primeiro a denunciar a tal da patrulha rodoviária. Não a corrupção da patrulha rodoviária. Lá atrás, eu recebi denúncias de prefeitos da minha base eleitoral que era inviável um programa de governo em que o prefeito tinha que pagar o combustível e o motorista. Eles só terceirizavam as máquinas e colocavam à disposição dos municípios. Era mais barato para o município e para a prefeitura terceirizar diretamente.
Bruno Gonçalves, aqui de Araucária, pergunta: pedágio, baixa ou acaba? Pedágio não vai ser prorrogado o contrato. Termina em 2021, graças a uma medida provisória que nós aprovamos no Congresso Nacional. Eu fui contra qualquer tipo de prorrogação, mas o que passou foi a não prorrogação dos contratos de pedágio no modelo implantado na década de 90. Os que vieram depois têm a possibilidade da prorrogação. Eu sou o único que posso dizer que vou implantar um novo modelo. E vou tratar desse assunto com muita responsabilidade. É um assunto bastante complexo. Debatendo com toda a sociedade para que a gente tenha diretrizes claras do que queremos, que a tarifa seja mais justa, mais baixa e que as empresas façam os investimentos. Hoje, tem uma empresa ligada ao governo do estado que está sendo procurada pela Polícia Federal. Vamos aguardar com muita responsabilidade os desdobramentos das coisas, mas eu sempre questionei esse modelo de monitoramento e fiscalização dos contratos de pedágio. No meu governo, eu vou ter um órgão independente, um conselho independente para fiscalizar o pedágio no Paraná, sem que sejam pessoas ligadas ao governador, cargos de confiança do governador, que sejam pessoas da sociedade, indicadas pelo Ministério Público, pelo Judiciário, por associações comerciais, por entidades, assim como algumas pessoas ligadas ao governo também. Mas a grande minoria, para que a maioria sejam pessoas da sociedade e que elas possam investigar e acompanhar a execução dos contratos das empresas de pedágio no Paraná. Vou fazer diferente do que se propôs a fazer o candidato a vice. Eu não estou aqui só atacando o ouvinte, muitas vezes fica, puxa vida, se concentre nas suas propostas, mas é importante que o povo paranaense, que os nossos eleitores saibam. O candidato a vice do Ratinho Júnior se chama Darcy Piana. Ele foi presidente da Fé Comércio, tinha que defender os interesses dos comerciários. E ele assinou um documento pedindo a prorrogação dos pedágios no Paraná. Assim como o Coronel Malucelli, também, que é vice da Cida Borghetti, era presidente da FETranspar, da Federação dos Transportes, também pediu a prorrogação dos contratos de pedágio do Paraná. Os contratos que estão aí. Aliás, esse presidente da Fé Comércio também se posicionou a favor do aumento de impostos das pequenas empresas. Ele que é presidente de uma entidade chamada Fé Comércio. Dá para entender uma coisa dessas, Marco? Olha só, candidato, o Ali Fernandes pergunta sobre o IPVA. Lembrando que o atual governo aumentou o IPVA, dizendo que tinha que fazer caixa. O Beto Richa saiu do governo agora dizendo que deixou o dinheiro em caixa. Então dá para baixar o IPVA agora? Não sei, eu vou ter que estudar muito esse assunto, é bastante complexo, as pessoas me pedem toda hora, olha, anuncie que você vai baixar o IPVA. Eu não vou fazer isso, eu preciso analisar muito bem, estudar o assunto, porque grande parte do que vem do IPVA, do que vem do imposto, da taxa do IPVA, é repassado para os municípios. Mais da metade do que o governo arrecada é repassado para os municípios. Uma redução teria que ser obrigatoriamente feita no que o governo estadual arrecada, que não é grande parte do que se arrecada através do imposto do IPVA, da taxa do IPVA. O Júnior, do bairro Alto Boqueirão, aqui em Curitiba, pergunta o que você acha das privatizações de presídios. Privatização eu acho que nós temos condição de gerenciar os presídios no Paraná com os nossos agentes penitenciários. É preciso construir novas penitenciárias. Não sou radicalmente contra a parceria público-privada, desde que o interesse público prevaleça. As privatizações, as terceirizações, elas dão margem para muita corrupção. A gente está vendo aí agora a questão do pedágio. Portanto, vamos analisar com muitos critérios essas possibilidades. Mas eu entendo que a nossa Secretaria da Justiça, o DEPEN, pode sim administrar, gerenciar as penitenciárias. Eu quero dizer também, aproveitar que a pergunta foi sobre o sistema prisional, nós, durante o governo do MDB, construímos 14 penitenciárias. Eles não construíram nenhuma durante o último governo do Beto Richa, que tinha lá como seu secretário de Desenvolvimento Urbano o Ratinho Júnior e a vice Cida Borghetti. Eles não construíram nenhuma. É preciso construir novas penitenciárias, buscar o dinheiro que foi perdido do fundo ligado ao Ministério da Justiça e uma penitenciária aqui na Grande Curitiba para atender aos presos temporários. Essa proposta veio da Ordem dos Advogados e é exatamente o problema que nós enfrentamos, porque as cadeias, as delegacias se transformaram em cadeiões, estão superlotadas, uma situação desumana tanto para os agentes penitenciários quanto para os presos, assim como isso faz com que as delegacias não consigam trabalhar na questão da segurança pública do Estado. Última, Mark. Olha só, o Rodrigo Braga faz uma pergunta que tem a ver com a sua principal proposta, que é baixar as contas de água, gás e luz. Quem vai pagar isso? Como é que você vai fazer para tirar do caixa das companhias? Os sócios da Sanepar e da Copel.
na distribuição de dividendos. O Conselho é que define. Hoje o teto é de 50%, o máximo. Durante o nosso governo, o que nós usávamos era o mínimo, que era 25%. Isso não prejudicou em nada o andamento das empresas públicas e nós tínhamos duas empresas extremamente eficientes. O que nós não tínhamos lá eram cargos de consultores altíssimos, jetons altíssimos. Aliás, quero anunciar aqui que nenhum secretário do meu governo, nenhum membro do meu governo vai poder acumular cargo de secretário com jeton. O sujeito que está preso, que foi secretário do Richa, tinham vários secretários que foram presos aí durante essa operação do governo anterior. O Ratinho Júnior, lembrando aqui, que foi secretário do Richa também, mas não foi preso. Eles ganhavam o salário de secretário, acumulavam o salário de secretário com jetons. Esse Deonilson Rodo, ele ganhava perto de 100 mil reais por mês, enquanto eles ofereciam aumento para os professores de 1%. Candidato João Arruda, eu quero agradecer muito a presença aqui à Jovem Pan. Vou lhe dar aí 30 segundos para suas despedidas. Quero agradecer a oportunidade de parabenizar a Jovem Pan, o Leonardo Petrelli, que é o empresário responsável pelas concessões públicas, que ele exerce o seu papel, dando a oportunidade, não para o João Arruda vir aqui apresentar as suas propostas, ou para o Ratinho Júnior, ou a Cida Borghetti, e outros candidatos se apresentarem durante o período eleitoral, mas para que o eleitor possa escolher entre os melhores candidatos, entre os mais preparados e que eles possam participar de fato do processo eleitoral. No ano que vem, eu tenho esperança de que nós vamos mudar a história do nosso estado. Vamos voltar a ser referência em educação pública, geração de empregos e renda, uma saúde pública de qualidade e eficiência na gestão com resultados. Muito obrigado, Denier, pela oportunidade, Mark também e toda a equipe da Jovem Pan. Muito bem, quem quiser ouvir mais das propostas do candidato João Arruda, daqui uns minutinhos nós estaremos na tela da RIC TV Record. Intervalo agora. Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná, a credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. Apoio Anila. Tudo fica mais gostoso com queijos Anila. RIC Mais Notícias. Agora 8 horas 10 minutos, não perca a sua hora, 8h10 agora. E mais informações aqui sobre a nova fase da Operação Lava Jato, a fase de número 55, que está nas ruas nesse momento e foi batizada pela PF como Operação Integração 2. A investigação de hoje tem como foco a apuração de casos de corrupção ligados aos procedimentos de concessão de rodovias federais aqui no Paraná e que fazem parte do chamado Anel de Integração. Todas as 6 concessionárias de pedágio do estado são alvos da PF nesse momento. Além de policiais federais, auditores da Receita Federal e membros do Ministério Público Federal participam da ação realizada simultaneamente no Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e também em São Paulo. Aproximadamente 400 servidores públicos participam das ações de hoje. Estão sendo cumpridos 73 mandados de busca e apreensão, 3 mandados de prisão preventiva e 16 mandados de prisão temporária, entre eles o primo do ex-governador Beto Richa, Luiz Abi Antuum. A partir da deflagração da primeira fase da Operação Integração, com o avanço das investigações, a análise de todas as provas reunidas, os dados reunidos em acordos de colaboração premiada firmados por alguns investigados, foi possível identificar a existência de núcleos específicos e bem organizados que atuavam de forma criminosa para explorar e obter benefícios indevidos, propina, portanto, a partir dos contratos de concessão de rodovias federais aqui no estado. Foram identificados os núcleos políticos, compostos por altas autoridades do governo do Paraná, que agiam praticando atos de ofício, não é? Atos de executivo em benefício das concessionárias e realizando influência política junto aos órgãos técnicos. Também tinha o núcleo técnico, que era composto por agentes públicos com estreita ligação com as empresas contratadas. Atuavam aí na elaboração de aditivos contratuais fraudulentos, na formulação de planilhas para criar um suposto desequilíbrio econômico-financeiro em favor das concessionárias, assim como fiscalizavam as obras para poder obter ainda mais benefícios financeiros, a chamada propina. E também o núcleo empresarial, composto por funcionários, diretores e presidentes das concessionárias que se organizavam para ratear o pagamento de propina, propor aditivos com base em desequilíbrios econômicos financeiros fraudulentos, cobrar do governo ajustes e o andamento ágil dos pareceres técnicos e a contratação dos aditivos
criando aí contratos de prestação de serviços fictícios com empresas, algumas indicadas até pelo próprio governo para a produção aí da propina e para disfarçar esse dinheiro desviado. Todos os presos serão conduzidos, não é? Aqui à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde permanecerão à disposição do juiz da 23ª Vara Federal de Curitiba. Então, essa operação de hoje não é conduzida pelo juiz Sérgio Moro, e sim pelo juiz da 23ª Vara Federal aqui de Curitiba. É uma operação muito grande, são vários mandados de busca e apreensão e vários mandados de prisão, entre eles do primo do ex-governador Beto Richa, Luiz Abi Antuum. Todas as 6 concessionárias de pedágio aqui do estado, repito, são alvos da PF nesse momento. A PF que identificou pelo menos 3 núcleos extremamente organizados que desviavam dinheiro das concessões públicas das rodovias aqui do Paraná. Lembrando que a primeira fase da Operação Integração, que aconteceu no começo desse ano, revelou que os pedágios a tarifa era aumentada, era inflada para poder pagar a propina. Então agora mais detalhes sobre esse esquema vem à tona. A Polícia Federal vai dar uma coletiva de imprensa às 10 da manhã, onde dará ainda mais detalhes sobre o esquema e todos os presos sendo trazidos para a sede da Polícia Federal aqui em Curitiba, no bairro do Santa Cândida. Ao longo da programação da Jovem Pan e também da RIC TV, você tem todos os detalhes sobre essa mega operação, a 55ª fase da Operação Lava Jato. Agora, 8 horas 14 minutos. E falando em Lava Jato, hoje é a fase 55 e ontem a polícia deflagrou a fase 54 da Lava Jato, com mandados de busca e apreensão lá em Portugal. A operação em Lisboa teve apoio de autoridades portuguesas. Os policiais fizeram buscas e apreensões em endereços ligados a Mário Ildeu de Miranda. Apontado como operador financeiro do esquema, ele também foi ex-diretor da Petrobras. Ele teria movimentado o equivalente a mais de 230 milhões de reais em propina paga pela Odebrecht a políticos e funcionários da Petrobras. Segundo as investigações, depois de se apresentar às autoridades brasileiras em maio desse ano e pagar fiança de 10 milhões de reais, Mário Ildeu de Miranda foi para Portugal com 4 grandes malas. A polícia acredita que na bagagem, Miranda tenha carregado documentos e equipamentos eletrônicos que podem ajudar a desvendar agora outros crimes. A ordem para o pagamento de fiança foi dada pela Justiça Federal aqui do Paraná. E agora a investigação é o pagamento de propina a integrantes do MDB e do PT em um contrato da Odebrecht com a área ambiental da Petrobras. Todo o material apreendido lá em Portugal deve ser compartilhado com a Polícia Federal aqui em Curitiba. A intenção dos investigadores agora é descobrir novas provas do pagamento de propina feito pelo setor de operações estruturadas da Odebrecht, que ficou conhecido aí como o setor de propina da Odebrecht. A expectativa é que novos nomes possam aparecer nas investigações. O alvo da PF nesse momento é descobrir novas ligações do pagamento de propina aos grupos de Eduardo Cunha, deputado cassado e preso do MDB, e também a João Vacari Neto, que é o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, provas que vêm lá da Europa para ajudar os investigadores da Operação Lava Jato. Agora, 8h16, tá uma polêmica danada na internet sobre a candidatura do Bolsonaro. Isso não é de hoje, mas agora tem uma novidade. Um grupo de mulheres promove nesse final de semana uma manifestação contra o candidato Jair Bolsonaro. De acordo com a descrição da página do grupo, a intenção é unir mulheres contra o posicionamento do candidato. As mulheres vão se reunir na Boca Maldita, no centro da capital. Segundo os organizadores, mais de 12 mil pessoas aderiram à mobilização lá no Facebook. O ato vai ser realizado a partir das 4 da tarde. O movimento começou com uma mobilização nacional nas redes sociais. Uma página chamada Mulheres Unidas contra Bolsonaro reúne 3 milhões de internautas. Na descrição, as administradoras classificam o grupo como apartidário. As manifestações estão previstas para ocorrerem por todo o Brasil, simultaneamente, e foi encabeçada também por artistas, como a cantora Daniela Mercury.
Eu estou aqui para convidar todas as mulheres brasileiras para irem para a rua no dia 29 de setembro, no movimento Ele Não. Ele não porque ele é machista, ele não porque é homofóbico, ele não porque é racista, ele não porque é um atraso para a nossa democracia. Eu gostaria de desafiar minha amiga Anitta para apoiar o movimento Ele Não. A organização recomenda que as pessoas não levem bandeiras de partidos para preservar a identidade apartidária do movimento. E aí a Daniela Mercury virou alvo nas redes sociais aí, de um lado de outro, gente defendendo, gente criticando. Foi o grande alvo aí dessas manifestações na internet. E ainda falando do Bolsonaro, a Polícia Federal instaurou um novo inquérito para dar continuidade à investigação sobre o ataque a Adélio Bispo, ao candidato Jair Bolsonaro. A Polícia Federal informou que o novo inquérito tem agora o objetivo de apurar fatos decorrentes das investigações, mas não forneceu mais detalhes do procedimento. Até agora, foram ouvidas cerca de 30 pessoas e foram quebrados os sigilos financeiro e telefônico do autor da facada. A Polícia Federal vai analisar todo o sistema de câmeras da cidade de Juiz de Fora, onde ocorreu o ataque, para traçar todos os deslocamentos dele na cidade. A Polícia Federal já descartou várias hipóteses e concluiu, até agora, que Adélio agiu sozinho e que divergências políticas levaram o ex-açougueiro a atacar o candidato. De todas as transações financeiras do autor da facada, o único depósito em espécie anormal teve origem em uma causa trabalhista. O cartão internacional que ele tinha nunca havia sido utilizado e foi enviado pelo banco sem a solicitação. Os equipamentos eletrônicos também foram analisados. 2 dos 4 celulares dele estavam desativados e outros não tinham, pela apuração feita até agora, informações sobre contatos com outras pessoas para a prática do crime. Segundo a polícia, ele vai ser enquadrado no artigo 20 da Lei de Segurança Nacional, que prevê a punição para quem cometer atentado pessoal por inconformismo político. Então a Polícia Federal abriu mais um inquérito para investigar o autor da facada, Adélio Bispo dos Santos, ao candidato Jair Bolsonaro. Agora, 8h20. Pílula da Saúde, com a doutora Flávia Odi. Doutora Flávia Odi, bom dia. Bom dia, Mark. Doutora, me pegou desprevenida aqui, não foi combinado direito. Qual que é o assunto hoje? Hoje eu queria falar um pouco sobre melatonina, né? Que é Melatonina. Melatonina, que é um hormônio que está bem em moda hoje, né? Porque é conhecido como um auxiliar na manutenção e no bom sono, mas que hoje a gente descobriu que tem outras funções também. Então as pessoas sempre perguntam sobre isso, têm dúvida, então a ideia é falar um pouco sobre isso, né? Então a melatonina, ela é um hormônio que é produzido numa glândula que chama pineal, no nosso cérebro, e que à medida que a gente vai envelhecendo vai sendo menos produzida. Então isso é uma das causas também, além das causas outras do envelhecimento, porque as pessoas vão às vezes dormindo menos a partir quando começam a envelhecer. E ele é um hormônio que é responsável por todas as nossas... para que o nosso organismo passe por todas as fases de sono. A gente precisa passar, por exemplo, a fase do sono REM, que é aquele sono de movimentos rápidos dos olhos, que é um sono profundo e que é um sono reparador, que faz com que nessa fase a gente consiga produzir nossos hormônios, que são os nossos hormônios positivos, para o dia seguinte. Então é interessante porque as pessoas acham às vezes que é um remédio para dormir, um indutor de sono, porque hoje a gente pode usar em forma de suplemento, porque agora já é liberado no país, não pronto, mas manipulado. Então muitas pessoas já fazem uso e quando vão para o exterior geralmente compram, porque no exterior é vendido, principalmente nos Estados Unidos, como uma forma de suplemento mesmo. No caso, a melatonina é em comprimido. Em comprimido. Pode ser sublingual, pode ser normal. Agora é importante separar as coisas, né? Uma coisa é melatonina, outra coisa é melanina. Exato, exatamente. Exato. A melanina é o pigmento que a gente tem na nossa pele, né? Que funciona como um filtro solar natural da nossa pele, que dá pigmento, que é o que a gente faz quando a gente se bronzeia por causa da melanina. E a melatonina é esse hormônio. E daí, como é que faz pra gente ter o controle disso, da melatonina? É assim, geralmente quando a pessoa, a partir de uma idade, se ela começa a ter distúrbios de sono, geralmente você pode fazer o uso disso, claro, que sempre prescrito pelo médico. É usado também quando a pessoa vai viajar e tem aquele problema de jet lag, de viagem, de fuso horário diferente, ela também é usada, né? E ela não deve ser usada obviamente, sem uma indicação correta, mas ela tem um ótimo resultado
para que as pessoas voltem a ter um sono relaxante, para que elas se sintam descansadas, porque quando a gente tem essa melatonina adequada, a gente produz melhor o nosso hormônio de crescimento, que é o GH, faz uma dosagem, tem uma dosagem mais equilibrada da produção do cortisol, os hormônios de tireoide. E hoje a gente descobriu também que ela faz, né, atualmente, que ela também faz bem para a pele, para os cabelos, para a unha, e está sendo usada também antes das pessoas fazerem academia, para melhorar a produção do hormônio de crescimento natural. Então ele tem uma ação bacana para perda de gordura e para aumento de massa magra. A Sandra Gonçalves de Ponta Grossa pergunta se crianças com insônia podem usar melatonina. A melatonina é indicada a partir dos 15 ou 16 anos. Então as crianças têm realmente que procurar o pediatra, mas geralmente não deve usar, porque é para ter uma quantidade normal sendo produzida nessa época. Talvez a insônia da criança seja por excesso de estímulo de celular, alimentar, alguma coisa assim, né? E quando procurar essa reposição de melatonina, qual que é o sintoma, por exemplo? Veja, quando as pessoas têm esse distúrbio de sono, que ou tem aquela insônia inicial, ou tem uma insônia no meio da noite, assim, aquela insônia que a gente fala intermediária, em que a pessoa dorme, mas acorda várias vezes ao dia, quando ela acorda cansada. E naturalmente, com a idade, a gente produz menos, e numa forma preventiva também ela pode ser usada para que a gente mantenha essa qualidade, né? Hoje é usada... manipulada aqui no país, então a gente tem que ter uma receita médica, e é bem interessante porque ela não é assim, um hipnótico desses que você toma para ter sono, né, imediatamente. Ela vai ter uma ação ao longo do tempo para ir fazendo bem, né? E é bem importante porque realmente ela dá uma diferença muito grande no dia seguinte. Para fechar com as perguntas dos ouvintes, a Renata Soares, de Toledo, pergunta se é verdade que a melatonina pode ser usada no emagrecimento. Exatamente. Hoje tem um estudo que mostra que... Porque ela precisa, assim, para entender, né? Ela precisa ser tomada no escuro porque ela só funciona sem luz, né? Então, quando você está indo dormir, que você já desligou o celular, televisão, ela vai ter ação ali. No caso dela, para aumento da massa muscular e para perda de gordura, ela pode ser usada durante o dia, cerca de meia hora a 1 hora antes da atividade física. E ela tem uma ação que colabora bastante com a perda de gordura. Tá certo, então essa é a doutora Flávia Oddi com dicas importantes sobre a saúde, hoje melatonina. Doutora, quem quiser procurar você na internet, nas redes sociais, faz como? Sim, no meu Instagram é doutora_Flávia _OHDE, o Instagram, e Clínica Image também no Facebook. Tá certo. Ali ela pode me achar com várias dicas também de saúde. Obrigado pelas dicas e pela entrevista, doutora T. Vambora? Vambora. Lembrando que agora acabou a sabatina de entrevistas, mas a cobertura continua. Isso, e sexta-feira teremos aí o debate do Grupo RIC, né? Então a Jovem Pan vai transmitir o debate também, e aí você fica ligado aí sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde, já vai ter o debate com os candidatos ao governo do estado. E daí tem uma coisa importante, T, porque na TV você vai ver o debate na íntegra, obviamente. Na rádio você vai escutar o debate na íntegra, mas na rádio terá os bastidores do debate. Isso. Está programando uma grande cobertura, nos intervalos, por exemplo, como é que vai ser, enfim. Então na rádio, quem tiver no carro, não conseguir assistir na televisão, plus. vai ter aí informações adicionais. E daí você pode assistir todas as entrevistas da sabatina com os candidatos ao governo do estado que passaram por aqui no nosso portal ricmais.com.br/Jovem Pan, também no youtube.com/RicMaisPR no YouTube. E aí, a cobertura das eleições 2018 tem o patrocínio da Anila. Tudo fica mais gostoso com produtos Anila. Agora, vamos embora? 8h26, vamos embora, T. Tchau. Até amanhã.